Olá, turma! Eu sou a professora Pamela e a aula de hoje será sobre cinética química. Bem, definição. Como é que a gente pode definir a cinética química de uma forma bem sucinta, de uma forma mais clara? Então, aqui eu trouxe uma definição que diz que a cinética química é a velocidade ou rapidez em que as reações químicas acontecem. Então, a gente sabe que no dia a dia da gente existem reações mais rápidas, existem reações mais lentas, e é exatamente isso que vai ser o alvo da investigação da cinética química. Porque o que nós químicos queremos em determinadas reações? Nós queremos ter controle sobre essas reações. Então, existem reações que acontecem muito lentas e existem reações que já acontecem mais rápidas e tudo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, a fermentação do suco de uva, tá? Que é muito utilizado na produção de vinho. Então, essa fermentação, turma, pode demorar meses para ser completadas. E nós observamos no nosso dia a dia que existem reações químicas mais lentas e reações químicas mais rápidas. Aqui do lado, eu trouxe para vocês um exemplo muito prático no nosso cotidiano. Quando a gente quer fazer uma comida rápida, o que a gente faz? A gente coloca ela na panela de pressão. Então, essa panela de pressão, ela vai aumentar a velocidade dessa reação. Então, ela vai aumentar a velocidade na qual a preparação dos nossos pratos ela vai ser completada, né? Em outros exemplos, nos interessa desacelerar essas reações. Então, o que a gente faz, por exemplo, aqui o exemplo 3, esse último exemplo, a gente coloca a comida na geladeira. Por que a gente coloca a comida na geladeira? Porque a gente quer que essa reação de oxidação, de degradação do alimento, ela seja desacelerada. E isso vai fazer com que o quê? O que vai acontecer? Vai aumentar a vida útil de determinados produtos, né? Então, até no próprio rótulo, determinados produtos devem ser mantidos sob refrigeração, porque para desacelerar esse processo de degradação desse produto. Então, para que a gente possa ter o controle dessas reações que tem que acontecer de forma mais rápida, de forma mais lenta, principalmente na indústria química, onde a demanda ela tem que ser constante, surgiu essa necessidade do estudo da velocidade das reações, ok? Então, aqui, turma, eu trouxe um exemplo de como as reações químicas elas acontecem no decorrer do tempo. Então, eu trouxe aqui um exemplo muito simples, no qual eu tenho um reagente A, um único reagente A, se transformando em um único produto B. Então, aqui a gente observa que no início da reação, quando o tempo é igual a zero, a gente tem apenas o reagente A, tá? Depois de 20 minutos, por exemplo, esse reagente, ele já vai sofrendo, por exemplo, uma decomposição, ele já vai se transformando num produto B. Então, aqui a gente já pode observar que nós temos bolinhas vermelhas e azuis. Que é indicativo do produto B. Então, depois de 20 minutos, a gente já tem um consumo de reagente e a gente já tem uma geração de produto, tá? Com 40 minutos, com um tempo maior, nós temos uma quantidade menor de reagente e uma quantidade maior de produto, até quando essa reação ela é completada, ou seja, quando eu tenho o consumo total de reagente e quando eu tenho a formação total de produto. Então, turma, graficamente, como é que isso pode ser representado? Então, eu tenho aqui um gráfico que representa a concentração, tanto do reagente quanto do produto, em função do seu tempo.
Então, aqui a gente pode observar que aqui o caso A, que é o reagente, no início eu tenho uma quantidade máxima de reagente, tá? E eu vou ter, no final, aqui, no final do tempo, eu vou ter um consumo total de reagente. Então, eu vou ter uma concentração mínima de reagente. Enquanto que no início eu tenho uma quantidade mínima de produto, aliás, eu não tenho produto no início, e no final eu vou ter uma quantidade máxima de produto. Então, esse aqui é um gráfico muito simples, esse daqui é um gráfico que vai representar como acontece essa questão de consumo de reagente e geração de produto. Turma, e a partir daquela observação, a gente pode fazer aqui uma relação para determinar a velocidade média de uma reação. Lá no carro, a gente observa, por exemplo, a velocidade média no qual ocorre o deslocamento do carro. A mesma coisa a gente pode trazer aqui para as reações químicas. Então, a gente pode calcular qual é a velocidade média que acontece uma determinada reação química. E como isso pode ser calculado? Através da variação da concentração. Essa concentração ela pode ser tanto dos reagentes quanto dos produtos, dividido pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo. Então, a gente pode estar observando a velocidade média em determinados intervalos de tempo. Essa daqui é uma expressão que é dada para a velocidade média. Então, nós temos aqui o Vm, representando velocidade média, o delta, delta para nós é indicativo de variação. Então, você tem uma variação de concentração, você tem uma variação no final, menos uma variação no início, dividido pela variação de tempo. Então, você tem um tempo final menos um tempo inicial. E a gente pode observar que, por exemplo, quando a gente calcula a velocidade média para reagente, a gente observa que ele vai representar um valor menor do que zero, né? Essa concentração. Por quê? Porque a concentração final do reagente ela vai ser menor do que a concentração inicial do reagente. Então, matematicamente, a gente estaria trabalhando com um valor negativo. Só que isso não tem um indicativo químico para a gente. Tá aqui, quando tem ali um valor negativo, qual o sentido disso? Tá nos dando indicativo em que está tendo um desgaste, está tendo uma variação negativa, está tendo ali um consumo. Só que para a gente não trabalhar com valor negativo, a gente não vai trabalhar com esse sinal de menos, tá? Então, esse valor negativo ele vai estar indicando para a gente a questão da variação de reagente, de consumo de reagente. Então, turma, para não trabalharmos com valores negativos, nós vamos estar manipulando essa fórmula, nós vamos estar transformando essa fórmula para menos concentração de reagente, tá? Então, quando vocês forem calcular a velocidade média para reagente, vocês têm que ter esse cuidado de colocar o sinal de menos, tá? Quando for para produto, pode jogar normal, tá? Porque a quantidade de produtos formados, a quantidade de produtos no final é maior do que no início. Então, a gente não vai estar trabalhando com esse valor negativo. A aplicação disso daqui. Então, bora lá. Aqui nós temos um gráfico que mostra a concentração em mol por litro da água oxigenada em função do tempo, tá? Então, nós temos aqui uma reação de 2 mol de água oxigenada
sendo decomposta em 2 mols de água mais gás oxigênio. Turma, vamos observar aqui no começo. Esse aqui é um gráfico de concentração de reagente em função de tempo. No início, nós temos uma quantidade máxima de reagente. Então, nós temos aqui uma quantidade de 0,8 mol por litro de água oxigenada. No decorrer do tempo, nós temos o consumo, a degradação, a decomposição desse reagente. Então, observa que depois de um determinado tempo, nós temos uma quantidade bem menor de reagente, uma quantidade de 0,2 mol por litro. Tá? Essa tabela aqui, ela vai estar fazendo aqui uma relação no trecho 1, 2 e 3 da velocidade média em função da concentração. Então, turma, observa que a velocidade média ela vai diminuir à medida que essa concentração de reagente ela vai diminuindo. Porque quando a gente não tem muito reagente, nós temos uma quantidade menor para estar reagindo ali naquele meio reacional. Então essa velocidade ela vai diminuindo, é como se as moléculas elas ficassem mais rarefeitas entre si. E isso vai refletindo na diminuição da velocidade média. Aqui, turma, esse mesmo gráfico, tá? Apresentando agora a concentração em mol por litro do produto. Então, aqui nós vimos o gráfico para o reagente, que era a água oxigenada, e aqui para o produto. Então, nós temos a água e o gás oxigênio formado. Então, turma, a gente já observa uma tendência, a gente já observa um comportamento inverso para reagentes. A concentração desses reagentes, ela vai fazer o que com o tempo, turma? Ela vai aumentar com o tempo, tá? Então, no início a gente não tinha nada de água líquida nem de gás oxigênio formado, e à medida que o tempo ele foi passando, nós temos uma quantidade maior de produtos sendo formados, enquanto que o que acontece com o comportamento dos reagentes, turma? Esse comportamento ele vai sendo diminuído, tá? Então, turma, se nós formos colocar aqui na fórmula de velocidade média, como é que vai ficar isso daqui? Como é que vai ficar a fórmula de velocidade média para o consumo do reagente, para o consumo do peróxido de hidrogênio? Velocidade média vai ser igual a menos 0,5 menos 0,8 dividido pela variação de tempo, tá? 10 minutos. Então, aqui nós podemos calcular a velocidade média de consumo de água oxigenada nesse intervalo de 10 minutos. E para a formação da água, como é que a gente pode estar fazendo esse cálculo? Velocidade média para a formação da água vai ser, aqui por exemplo, no intervalo de 10 minutos, final menos inicial, vai ser igual a 0,3 menos o que a gente tinha aqui no início, dividido pela variação de tempo. Então, aqui a velocidade média naquele instante em que nós podemos observar. Para a formação do gás oxigênio, como seria essa fórmula? Como seria essa aplicação da velocidade média? Então, vamos lá, ó. Para a formação do O2, no intervalo de 0 a 10 minutos, nós temos que velocidade média vai ser igual à concentração final do O2, 0,15 mol por litro, menos o que nós tínhamos no início da reação. O que a gente tem início de reação em relação ao produto? Nada, tá? Dividido pela variação do tempo, 10 minutos menos 0. Então, aqui nós temos uma velocidade média de 0,015 mol por litro. Então, turma, para sabermos e aplicarmos na fórmula de velocidade média, nós temos que saber tanto
a variação da concentração de reagentes ou produtos, como a variação do tempo.